Era uma manhã comum de outubro. O sol entrava tímido pelas janelas altas da Escola Estadual Monte Azul, misturando o cheiro de giz com o perfume barato das flores que algumas crianças levavam para seus professores. O corredor estava decorado com cartazes coloridos, balões e frases de agradecimento. Abiarriçadas, abraços e música em todas as salas, em todas, menos em uma. Na sala 700 professor Eduardo, homem de meia idade, de olhar sereno e mãos calejadas de tanto escrever no quadro. Era o tipo de professor que acreditava que o ensino podia mudar vidas, mesmo quando ninguém parecia acreditar nisso. Ele chegava todos os dias antes de todos, preparava suas lições, corrigia cadernos e sorria discretamente ao ver o progresso dos poucos alunos que ainda o escutavam com atenção. Mas naquele dia, o silêncio era pesado, enquanto via colegas receberem flores e presentes. Eduardo ajeitou sua gravata gasta e esperou, talvez em vão, um feliz Dia dos Professores. Os minutos passaram, nenhuma lembrança, nenhum bilhete, nem mesmo um cumprimento apressado por dentro. Ele lutava contra a tristeza que teimava em crescer. Talvez eu tenha me tornado invisível, pensou. Nos últimos anos, a escola mudara muito. Os alunos pareciam mais distraídos, os colegas mais cansados e os diretores mais preocupados com números do que com pessoas. Eduardo seguia firme, mas sentia-se cada vez mais só. Como um livro esquecido na última prateleira da biblioteca, foi então que uma voz o despertou de seus pensamentos. Professor, o senhor vai almoçar hoje no refeitório? Perguntou Helena, a faxineira da escola, uma mulher simples, de olhar atento e coração generoso. Eduardo sorriu, meio sem jeito. Acho que não, Helena. Vou ficar por aqui, corrigindo uns trabalhos. Ela percebeu o olhar triste do professor, mas nada disse. Apenas recolheu o lixo da sala com cuidado e murmurou baixinho, quase para si mesma. Às vezes, as pessoas esquecem dos que mais fazem por elas. Eduardo levantou os olhos. Aquela frase simples o tocou mais do que qualquer homenagem poderia ter feito. Mas ele não imaginava que, naquele mesmo dia, aquela mulher humilde mostraria ao mundo o valor que ele próprio havia esquecido de enxergar em si. Enquanto a tarde caía e o som das crianças ia embora pelos portões da escola. O destino preparava um encontro que mudaria tudo, não apenas para o professor, mas para todos que o rodeavam. Helena trabalhava naquela escola há quase 15 anos. Era conhecida por todos, sempre de avental azul, com um cabelo preso num coque simples e o sorriso que iluminava até os dias mais pesados. Para muitos, ela era apenas a faxineira que cuida bem das salas. Mas havia algo nela que poucos percebiam. Um olhar atento, curioso, cheio de compreensão silenciosa, enquanto limpava os corredores, observava os alunos correndo com seus presentes nas mãos. Cada um levava flores, bombons, cartões, mas ninguém sequer olhou para a sala do professor Eduardo. Ela parou por um instante na porta, enxugou o suor da testa e o viu ali, sozinho, sentado diante da mesa, com um caderno aberto e o olhar distante. Sabe, professor, disse ela, com voz baixa e firme, às vezes quem ensina demais acaba esquecendo que também merece ser lembrado. Eduardo levantou o rosto, surpreso. E quem sou eu para ser lembrado, Helena? Só um homem que repete as mesmas lições há 30 anos e parece que nada muda. Ela apoiou o balde no chão, olhou diretamente para ele e respondeu: o Senhor muda-o, que ninguém mais vê. Eu já ouvi alunos falarem do Senhor lá fora. Um deles disse que aprendeu a acreditar em si por causa de uma frase sua.
Eduardo sorriu. Um sorriso triste. Palavras voam. Helena, eles crescem, esquecem e seguem. Helena, então, se abaixou para recolher uns papéis caídos e encontrou um pequeno envelope dobrado sob a mesa. Isto aqui é seu? Perguntou. Ele olhou curioso, pegou o envelope e o abriu. Dentro havia um bilhete antigo, amarelado pelo tempo, escrito com letra infantil. Obrigado, professor Eduardo, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Um dia vou fazer o mesmo por alguém. Ele reconheceu a caligrafia, menos era de um ex-aluno chamado Caio, um menino que vinha de uma família humilde e que lutava para aprender a ler. Naquele momento, o coração de Eduardo se apertou. Lembrou-se das horas extras, das aulas dadas de graça, dos lanches que dividiu, dos conselhos que deu. Tudo parecia distante, mas ainda vivo em sua memória. Helena observava em silêncio. Ela sabia o que era ser esquecida, invisível. Sabia o peso de fazer tanto e ser notada por tão poucos. Mas dentro dela havia algo mais. Um desejo silencioso de provar que a grandeza não está no cargo, mas nas ações que deixam marcas. Enquanto o professor guardava o bilhete, Helena começou a planejar algo. Um gesto simples, mas poderoso. Ela não tinha dinheiro, nem estudo, nem influência, mas tinha coração. E às vezes é só disso que o mundo precisa para lembrar o valor de alguém naquela noite. Ao sair da escola, Helena passou na biblioteca. Pediu emprestado um livro antigo que ficava esquecido nas prateleiras. Um livro de filosofia que o professor costumava citar. Posso levar por um dia só? Perguntou a bibliotecária. Claro, Helena. Mas desde quando você lê essas coisas? Ela apenas sorriu e respondeu. Desde que aprendi que aprender é o jeito mais bonito de agradecer. Aquela frase ficaria guardada na memória de quem a ouviu. E seria o início de uma homenagem que ninguém jamais esqueceria. Na manhã seguinte, a escola despertou em alvoroço. As homenagens ao Dia dos Professores seguiam a todo vapor. Flores, balões e até apresentações estavam sendo preparadas para os docentes mais populares. O diretor, os alunos e até alguns pais estavam envolvidos. Todos, menos Eduardo. Ele chegou cedo, como sempre. Carregava consigo o mesmo cansaço nos olhos e o mesmo silêncio de quem havia desistido de esperar reconhecimento. Mas, enquanto caminhava pelos corredores, percebeu algo diferente. Um pequeno bilhete colado à sua mesa. Hoje, às 16 horas, vá até o auditório. Há algo que o senhor precisa ver. Não havia assinatura, apenas aquelas palavras misteriosas. Eduardo franziu o senho, imaginando traitor sei de alguma reunião ou brincadeira de mau gosto. Mas, sem saber, aquele bilhete era o primeiro passo de algo muito maior. Enquanto isso, Helena estava na sala de limpeza, preparando algo simples e, ao mesmo tempo, extraordinário, com a ajuda de 2 merendeiras e um segurança que admirava o professor. Ela decorava o pequeno auditório com cartolinas recicladas e frases que havia escrito com suas próprias mãos. Em uma delas, lia-se: um verdadeiro mestre não ensina apenas o que sabe, mas o que é. Helena tinha em mente não apenas homenagear o professor, mas mostrar à escola o valor de quem dedica a vida a ensinar, mesmo sem ser reconhecido. Ela havia passado a noite lendo o livro que pegou na biblioteca. Substituiu as flores e os presentes caros por palavras. Queria tocar o coração, não o ego. Por volta das 4 da tarde, o auditório estava quase vazio. Só a equipe da limpeza e alguns poucos curiosos permaneciam ali. Eduardo entrou, meio desconfiado. O que está acontecendo?
Perguntou. Helena respirou fundo, se aproximou e respondeu: é o dia dos professores. E eu não poderia deixar passar em branco para quem mais me ensinou, mesmo sem perceber. Ela então pegou o microfone e começou a ler um texto escrito de próprio punho. Alguns ensinam com livros, outros com um exemplo, a quem varra corredores e a quem varra as sombras da ignorância. Hoje, eu quero agradecer àquele que, mesmo sem saber, me ensinou que o conhecimento não tem dono e que o respeito é a mais bela forma de aprender. O silêncio que se formou no auditório foi absoluto. Eduardo baixou a cabeça. Aquilo o desarmou. As palavras simples, vindas de alguém que muitos ignoravam, ecoavam mais forte do que qualquer discurso ensaiado. Alguns professores que passavam pelo corredor ouviram e se aproximaram, curiosos. Em poucos minutos, o pequeno auditório se encheu. E ali, diante de todos, uma faxineira analfabeta havia se tornado porta-voz de uma verdade que ninguém mais tinha coragem de dizer. Eduardo, emocionado, levantou-se. Os olhos marejados diziam o que as palavras não conseguiam. Helena, eu nem sei o que dizer. Ela sorriu. Diga apenas obrigado, porque eu aprendi isso com o Senhor. O auditório se levantou em aplausos. E naquele instante, Eduardo entendeu que o valor de uma vida não está em ser lembrado por muitos, mas em marcar profundamente o coração de alguém. Se você acredita que o bem sempre vence o esquecimento, continue assistindo essa história até o fim. Às vezes, um simples gesto é capaz de mudar tudo. Naquela noite, após os aplausos e abraços, a escola voltou ao seu silêncio habitual. O sol já havia se escondido, e o vento frio soprava pelas janelas entreabertas do corredor. Eduardo permaneceu um tempo sozinho no auditório, observando o cartaz feito à mão por Helena. As palavras simples, escritas com letra trêmula, pareciam pulsar diante dos seus olhos. Um verdadeiro mestre não ensina apenas o que sabe, mas o que é. Ele sentou-se, olhou para o chão e sentiu algo que há muito tempo não sentia: gratidão genuína. Mas por trás daquele gesto tão bonito, havia algo que ele não conseguia compreender. Como uma faxineira, que mal tem tempo para si, pode falar com tanta sabedoria? Pensava. No dia seguinte, Helena chegou, cedo, como sempre. Estava diferente, mais leve, mais serena. Eduardo a encontrou no pátio, limpando as folhas caídas das árvores. Helena, eu não sei como te agradecer por ontem. Aquilo foi... Ele procurava a palavra certa. Foi transformador. Ela sorriu, mantendo os olhos no chão. O Senhor não precisa agradecer, professor. Só precisava se lembrar de quem é. Ele a observou por um instante e, curioso, perguntou: posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Onde você aprendeu a falar daquele jeito? Aquilo não era só emoção. Havia sabedoria ali. Helena parou. O vento balançava os fios soltos do seu cabelo. Ela hesitou, respirou fundo e respondeu: eu aprendi sozinha, lendo, escondida. Depois da faxina, Eduardo franziu o senho. Lendo, sim. Eu nunca terminei a escola. Fui mãe muito cedo, mas um dia encontrei um caderno velho na sala dos professores. Era cheio de anotações suas. Eduardo arregalou os olhos. Minhas anotações? Sim, estava escrito em uma capa rasgada. Reflexões sobre ensinar. Ele ficou em silêncio. Aquele caderno, ele se lembrava bem. Havia perdido anos atrás, achando que havia sido jogado fora.
Eu pensei que ninguém jamais tivesse lido aquilo. Menos, murmurou ele. Helena sorriu, com doçura. Eu li cada página, professor, e cada palavra me fez entender o que o Senhor sempre quis ensinar, que o conhecimento é um presente e que aprender não depende de diploma, mas de vontade. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher simples, que limpava as salas todos os dias sem ser notada, havia aprendido com ele sem nunca ter estado em uma de suas aulas. Era como se o destino tivesse dado forma viva às suas lições mais puras. Helena, disse ele, com a voz embargada, você é a melhor aluna que eu nunca soube que tinha. Ela sorriu e respondeu, e o Senhor é o melhor professor que o mundo precisa lembrar que ainda existe. Naquele momento, ambos entenderam algo maior do que qualquer homenagem. A sabedoria verdadeira é aquela que se espalha silenciosamente, sem precisar de aplausos. Mas o que eles não sabiam era que aquele reencontro seria apenas o começo. Uma situação inesperada estava prestes a colocar à prova tudo o que haviam aprendido um com o outro. E, dessa vez, não seriam palavras menos, mas ações que revelariam o verdadeiro valor de cada um. Os dias seguintes foram diferentes na escola Monte Azul. O gesto de Helena havia tocado não apenas o coração de Eduardo, mas também de outros professores e alunos. Aos poucos, a maneira como todos olhavam para ela começou a mudar. Já não era apenas a faxineira simpática. Agora, era alguém que carregava uma luz diferente. Uma sabedoria silenciosa que despertava curiosidade e respeito. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. A coordenadora da escola, Dona Vera, mulher rígida e de temperamento difícil, começou a demonstrar certo incômodo com a atenção que Helena estava recebendo. Essa história toda tá virando uma bagunça a menos, resmungou ela numa reunião. Faxineira é para limpar, não para dar discurso. Eduardo, que estava presente, respondeu com calma, mas firmeza. Com todo respeito, Vera, o que Helena fez foi mais do que um discurso. Ela nos lembrou do que significa ensinar. A coordenadora torceu os lábios. Professores inspiram com método, não com sentimentalismo. Eduardo respirou fundo. Ele sabia que discutir seria inútil, mas dentro dele algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, ele sentia vontade de lutar, não por si, mas por aquilo em que acreditava. Naquela mesma semana, um imprevisto abalou a escola. O sistema elétrico do prédio apresentou falhas. Um curto-circuito fez com que a luz caísse no meio da tarde, quando ainda havia alunos na biblioteca. O pânico se espalhou. Gritos ecoavam pelos corredores. O diretor tentava acalmar os estudantes, mas o cheiro de fumaça começava a se espalhar. Eduardo correu para ajudar. Helena, sem pensar duas vezes, largou o balde e subiu as escadas com rapidez. Helena, volta! Gritou o professor. É perigoso! Mas ela não parou. No segundo andar, 3 alunos estavam presos na biblioteca. A fumaça já tomava conta do ambiente. Helena cobriu o rosto com um avental e abriu a porta com força. Venham comigo, disse com firmeza. Não tenham medo. As crianças obedeceram, tossindo, com os olhos ardendo. Helena as conduziu até o corredor, onde Eduardo apareceu para ajudá-los a descer as escadas quando todos estavam a salvo. O diretor se aproximou, atordoado. Helena, o que foi que você fez? Ela respondeu com simplicidade: eu só fiz o que qualquer pessoa faria se visse alguém precisando de ajuda. Mas o olhar do professor Eduardo dizia outra coisa. Ele sabia que a maioria das pessoas teria recuado. Naquele instante, ele viu nela a essência do que sempre acreditou ensinar: a coragem de agir
quando ninguém mais se dispõe a fazê-lo. Nos dias seguintes, a escola se reuniu para agradecer. As crianças escreveram bilhetes. Os professores comentavam o feito, mas Helena apenas sorria e dizia: "O importante é que estão todos bem." Eduardo, porém, decidiu que aquilo não podia passar despercebido. Havia chegado o momento de mostrar à escola que o verdadeiro valor não está em cargos, mas em caráter. E ele sabia exatamente como faria isso. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. As imagens da fumaça, das crianças assustadas e de Helena enfrentando o perigo sem hesitar voltavam à sua mente como um filme. Ele sabia que não podia deixar aquilo passar em silêncio. Era mais do que um ato de coragem. Menos, era uma lição viva, uma aula de humanidade. Na manhã seguinte, o professor chegou mais cedo à escola. O céu estava nublado e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada que antecede a chuva. Ele caminhou pelos corredores vazios, passou pela sala dos professores e foi direto à sala do diretor, o Sr. Augusto. "Bom dia." Eduardo menos cumprimentou o diretor, ajustando os óculos. "Que bom ver você tão cedo." Eduardo se sentou à frente dele, com um semblante sério. "Augusto, eu vim falar sobre a Helena." O diretor ergueu as sobrancelhas. "A faxineira?" Sim, o que ela fez ontem salvou vidas. E mais do que isso, ela nos lembrou o que é o verdadeiro espírito dessa escola. A Monte Azul sempre se orgulhou de formar cidadãos, não apenas alunos. Helena demonstrou isso melhor do que qualquer um de nós. O diretor ficou em silêncio por alguns segundos. Pensativo, Eduardo continuou: "Eu gostaria de propor algo. Que a escola reconheça oficialmente o que ela fez, que a gente mostre para todos, menos alunos, pais, funcionários, que o valor de uma pessoa não se mede pelo cargo que ela ocupa, mas pelo coração que ela carrega." O diretor respirou fundo. "Você sabe que o conselho pode não gostar dessa ideia, Eduardo, eu sei. Mas, sinceramente, se eles não enxergarem o que aconteceu aqui, talvez sejam eles que precisem voltar a aprender o que é educação." Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, mas verdadeiras. O diretor olhou para o professor e, depois de alguns segundos, assentiu. "Está bem. Prepare o que for preciso. Faremos uma cerimônia." No dia seguinte, Eduardo reuniu toda a escola no auditório. Os alunos cochichavam, curiosos. A coordenadora Vera estava na primeira fila, com os braços cruzados, claramente contrariada quando o professor subiu ao palco. O silêncio tomou conta do ambiente. "Hoje menos", começou ele, com a voz firme, "não estamos aqui para celebrar notas ou medalhas. Estamos aqui para reconhecer algo muito mais importante: a coragem, a bondade e o verdadeiro sentido de ensinar." Helena, sentada discretamente ao fundo, parecia confusa. "Quero que todos saibam menos", continuou Eduardo, "que ontem, quando a fumaça tomou conta da escola e o medo se espalhou, uma mulher simples, que muitos ignoram no dia a dia, colocou a vida em risco para salvar 3 crianças. Os alunos arregalaram os olhos. Os professores murmuraram entre si. Essa mulher, prosseguiu ele, com emoção na voz menos, é a dona Helena. Um aplauso tímido começou e logo todo o auditório se levantou. Palmas ecoaram pelas paredes, misturadas com lágrimas e sorrisos. Helena, envergonhada, caminhou até o palco. Eduardo estendeu a mão para ela. A senhora nos ensinou algo que nenhum livro poderia ensinar, disse ele. E eu, como professor, me sinto novamente um aluno diante da sua sabedoria. Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Apenas lágrimas escorreram pelo rosto cansado, que naquele dia parecia mais iluminado do que nunca. A coordenadora Vera, no fundo, baixou os olhos. Pela primeira vez,
parecia entender o que todos ali haviam aprendido. A verdadeira grandeza não tem uniforme, nem diploma menos tem coração. E naquele instante, Eduardo percebeu que a vida ainda podia surpreender, que o ensino ainda podia transformar, mas ele não imaginava que o que viria depois seria ainda mais revelador. Nos dias que se seguiram à cerimônia, a escola Monte Azul parecia diferente. O ar estava mais leve, os corredores mais silenciosos e, pela primeira vez em anos, os alunos cumprimentavam a faxineira com respeito e admiração. "Bom dia, Dona Helena", diziam com sorrisos verdadeiros. Ela respondia com aquele jeito sereno de quem já tinha visto muito da vida e aprendido a escolher o silêncio em vez da vaidade. Mas enquanto todos celebravam, havia algo que ainda intrigava o professor Eduardo. Quem realmente era Helena? Como uma mulher tão simples podia ter uma sabedoria tão profunda, uma calma tão rara e uma coragem que beirava o heroísmo? Certa tarde, após o expediente, ele decidiu conversar com ela. A encontrou no pátio, varrendo folhas secas, enquanto o sol se punha atrás dos prédios da cidade. Helena menos chamou ele, com delicadeza. "Posso te acompanhar?" Ela sorriu, de leve. "Claro, professor. O senhor é sempre bem-vindo." Os dois caminharam, por alguns instantes, em silêncio, ouvindo apenas o som das vassouras e o vento balançando as árvores, até que Eduardo quebrou o silêncio. "Helena, me perdoe a curiosidade, mas eu preciso te perguntar." "Perguntar o quê, meu filho? De onde vem essa sua força, essa maneira de ver o mundo tão diferente de todos nós?" Helena parou, encostou-se na parede e respirou fundo. Por alguns segundos, pareceu hesitar. Depois, com a voz baixa, começou a contar. "Eu fui professora." Eduardo, o professor, arregalou os olhos. "Professora!" "Sim, muitos anos atrás, eu dava aulas em uma escola pública do interior. Eu amava o que fazia, cada criança, cada lição. Mas a vida me tirou tudo." Ela olhou para o chão, tentando conter a emoção. "Meu marido adoeceu. O tratamento era caro e eu precisei escolher entre cuidar dele ou continuar lecionando. Quando ele se foi, perdi o emprego, a casa e quase a vontade de viver. Vim para a cidade com uma mala e um diploma que ninguém quis reconhecer." Eduardo ficou sem palavras. Aquela mulher que tantos haviam subestimado havia dedicado a vida à educação e perdido tudo, menos a fé. "Eu aceitei o trabalho de faxineira porque precisava recomeçar." Menos continuou ela. "E de alguma forma acho que Deus me trouxe para essa escola para me lembrar que ainda posso ensinar." Mesmo sem estar numa sala de aula, as palavras dela ecoaram fundo no coração de Eduardo. Naquele instante, ele entendeu por que Helena inspirava tanto. Ela era a prova viva de que o valor de um mestre não está no cargo, mas no propósito. "Helena", disse ele, com os olhos marejados, "você nunca deixou de ser professora. O mundo é que se esqueceu de olhar para você como tal." Ela sorriu com doçura. "O mundo esquece fácil, meu filho, mas o coração de quem aprende, esse nunca esquece." O sol já havia desaparecido e o pátio estava vazio. Eduardo sentiu que aquele encontro mudaria sua maneira de ensinar para sempre. Mas o que ele não sabia é que dali em diante a história de Helena ganharia um novo rumo e tocaria ainda mais vidas do que ele poderia imaginar. Na manhã seguinte, a escola amanheceu banhada por uma luz dourada. Era como se até o sol tivesse decidido celebrar aquela nova fase. Os alunos pareciam mais atentos, os professores mais pacientes e, no meio de tudo isso, Helena seguia com sua rotina.
simples e silenciosa, varrendo o pátio e trocando sorrisos sinceros com quem cruzava seu caminho. Mas algo diferente estava prestes a acontecer. Eduardo, profundamente tocado pela revelação de Helena, não conseguiu guardar para si o que havia descoberto. Ele acreditava que a cidade inteira precisava conhecer aquela história, não como um ato de caridade, mas como um lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se apaga com o tempo nem com as circunstâncias. Naquela tarde, ele procurou o diretor novamente. Augusto, eu preciso te pedir um favor. Claro, Eduardo, o que houve? Eu quero contar a história da Helena. Em público, quero que todos saibam quem ela foi. E quem ela é? O diretor o encarou, surpreso. Tem certeza? Você sabe como as pessoas podem ser. Eduardo assentiu. Justamente por isso, porque é raro ver alguém que carrega tanta dignidade mesmo depois de tudo. Helena é um exemplo do que a educação pode fazer quando planta valores de verdade. O diretor pensou por alguns segundos e, por fim, concordou. Faça isso, mas faça do jeito certo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a organizar um evento. Histórias que inspiram. Seria uma homenagem aos educadores esquecidos, aqueles que ensinaram sem reconhecimento, mas com o coração. Ele não contou nada a Helena, menos queria que fosse uma surpresa. Quando o grande dia chegou, o auditório da escola estava lotado. Pais, alunos, professores e até jornalistas locais compareceram. No palco, Eduardo abriu a cerimônia com voz firme. Hoje, queremos lembrar que a grandeza não vem dos títulos que acumulamos, mas das vidas que tocamos. Em seguida, ele olhou para o fundo da sala. E há alguém aqui que simboliza isso melhor do que ninguém. Helena, confusa, olhou ao redor. Quando percebeu que todos a observavam, seu coração disparou. Dona Helena menos, continuou Eduardo. A senhora talvez não saiba, mas sua história nos ensinou mais do que qualquer livro. Ele então revelou, diante de todos, que Helena havia sido professora menos uma mulher que perdera tudo, mas jamais abandonara o desejo de ensinar. O público ficou em silêncio. Alguns começaram a chorar discretamente. Eduardo então projetou na tela uma antiga foto de Helena com seus antigos alunos, que ele havia encontrado depois de pesquisar sobre ela. Helena levou a mão à boca, surpresa. Como você encontrou isso? Perguntou, emocionada. Porque histórias como a sua não devem ser esquecidas, respondeu ele. O auditório se levantou em aplausos longos, profundos, cheios de respeito. Helena chorava, mas havia um sorriso no meio das lágrimas. Ela sentia, pela primeira vez em muitos anos, que sua voz, seu valor e sua missão tinham voltado a existir. E foi nesse momento, entre aplausos e lágrimas, que Eduardo entendeu. O destino tinha colocado Helena naquela escola, não por acaso, mas como um presente, para lembrar a todos que a verdadeira educação começa com o exemplo. Agora, o vídeo do evento começou a se espalhar pela internet, alcançando milhares de pessoas em poucos dias. Mensagens começaram a chegar de todas as partes do país, e o nome de Helena se tornava símbolo de esperança. E foi então, no auge dessa repercussão, que algo inesperado aconteceu. Um e-mail misterioso chegaria para mudar o rumo dessa história mais uma vez. Se você está se emocionando com essa história, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Aqui contamos histórias que tocam o coração e fazem a gente lembrar o que realmente importa na vida. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que acredita na força do bem e vamos juntos espalhar mais histórias de amor, fé e humanidade
2 dias depois da homenagem, Helena voltava para casa, como de costume. O ônibus balançava nas ruas iluminadas por postes amarelados, e o vento frio da noite entrava pela janela, quebrada ao seu lado. Ela observava a cidade passar lentamente, sentindo um misto de gratidão e cansaço. Nunca imaginou que, depois de tantos anos sendo invisível, seu nome voltaria a ser lembrado, e muito menos de um jeito tão bonito. Ao chegar em casa, tirou os sapatos e foi direto preparar um chá. Seu pequeno apartamento, simples, mas acolhedor, cheirava a ervas e sabão em pedra. Quando se sentou para descansar, ouviu o som do celular vibrando na mesa. Era uma notificação de e-mail. Assunto reencontro de um ex-aluno que nunca esqueceu. Helena franziu o senho. Abriu o e-mail e, à medida que lia as primeiras linhas, suas mãos começaram a tremer. Querida professora Helena, não sei se a senhora vai se lembrar de mim. Fui seu aluno há mais de 20 anos, em uma escola pequena no interior. Eu era aquele menino que sempre chegava atrasado, o que todo mundo dizia que não tinha futuro. Mas a senhora foi a única que acreditou em mim. Eu nunca esqueci suas palavras. Mesmo quando o mundo não te enxergar, faça o seu melhor, porque alguém vai ver. Pois hoje, professora, eu sou reitor da Universidade Estadual e quando vi sua história sendo compartilhada na internet, chorei como uma criança. Quero fazer algo por você, não como retribuição, mas como reconhecimento. A senhora me ensinou o valor do conhecimento. Agora é minha vez de abrir uma porta para você. A universidade quer lhe conceder um título honorário de professora emérita, menos em nome de todos os educadores que nunca foram valorizados. Com todo carinho e gratidão, Dr. Caio Menezes. Helena ficou imóvel. As lágrimas escorreram sem que ela tentasse contê-las. Por um instante, o mundo pareceu parar. Caio, ela sussurrou, lembrando-se daquele menino magrinho, com os olhos tristes e o coração cheio de medo. Ela se levantou devagar, segurando o celular contra o peito. De repente, todas as dores do passado pareciam fazer sentido. A solidão, o esquecimento, as lutas, tudo havia sido um caminho que a conduziu até aquele momento. Na manhã seguinte, Eduardo chegou à escola e encontrou Helena sorrindo de um jeito diferente, com o brilho de quem carrega uma boa notícia. Você parece mais leve hoje, disse ele. Aconteceu alguma coisa? Ela mostrou o e-mail. Eduardo leu em silêncio. E quando terminou, seus olhos estavam marejados. Helena, isso é extraordinário. Eu não sei se mereço tudo isso, respondeu ela, com humildade. Você merece mais do que isso, disse ele. Você plantou sementes e agora está colhendo o que o mundo devia a você há muito tempo. O professor abraçou Helena. Um abraço verdadeiro, de respeito e gratidão. E naquele instante, ele soube que aquela mulher havia mudado não apenas a escola, mas todos ao seu redor, inclusive ele mesmo. Mas o destino ainda guardava um último presente para ela, um reencontro que não estava no e-mail e que reabriria uma ferida antiga. A cerimônia na universidade estava marcada para a sexta-feira seguinte. Durante toda a semana, Helena mal conseguia dormir. Entre a emoção e a ansiedade, seu coração parecia não caber no peito. Ela nunca imaginou que, depois de tanto tempo esquecida, seria convidada a subir em um palco novamente, não como a faxineira da escola, mas como a professora Helena, aquela que um dia acreditou que podia mudar o mundo com um giz e um sorriso. Na véspera do evento, Eduardo insistiu em acompanhá-la. A senhora não vai sozinha, menos, disse ele, com firmeza. Quero estar lá para ver esse momento. Helena riu. Você fala como se fosse
meu filho. Talvez seja menos, respondeu ele, sorrindo. Um filho da educação que a senhora ajudou a renascer. No dia seguinte, o auditório da universidade estava cheio. Flores, câmeras, professores, estudantes, jornalistas, todos queriam conhecer a mulher por trás daquela história que comovia o país. Quando o reitor Caio Menezes subiu ao palco e avistou Helena, sua voz falhou. Professora, disse ele, segurando o microfone com as mãos trêmulas. Há 20 anos, eu era só um garoto perdido. A senhora acreditou em mim. E hoje eu posso retribuir um pouco do que me deu. Helena sorriu, com os olhos marejados. Eu só fiz o que todo professor deve fazer, Caio. Acreditar antes dos outros. O público aplaudiu de pé, mas, em meio àquela celebração, algo inesperado aconteceu. Uma mulher mais velha, sentada nas últimas fileiras, se levantou lentamente. Usava um vestido simples e segurava uma pequena bolsa. Gasta. Helena olhou em sua direção e empalideceu. Não, pode ser. Eduardo percebeu. Quem é ela? Helena. A mulher se aproximava devagar, com lágrimas nos olhos. Helena, minha irmã. O silêncio tomou conta do auditório. Todos se entreolharam, confusos. Helena levou a mão à boca, sem acreditar no que via. Marta, sussurrou ela. Eu pensei que nunca mais fosse te ver. As duas se abraçaram, chorando como crianças. O público observava, sem entender completamente, até que Helena, entre soluços, explicou. Nós brigamos há muitos anos. Antes de eu perder tudo, eu fui orgulhosa. E ela também, e a vida nos separou. Marta segurou o rosto da irmã com as duas mãos. Eu te procurei, Helena. Juro que procurei. Quando vi sua história na televisão, soube que precisava vir. Eu não podia deixar que o mundo te aplaudisse sem que eu dissesse o quanto te amo. O auditório inteiro se comoveu. Caio, o reitor, limpava discretamente as lágrimas. Eduardo apenas observava com um coração apertado, entendendo que aquele reencontro era mais do que um acerto de contas. Era o verdadeiro final feliz que Helena merecia. Ao final da cerimônia, Helena foi chamada novamente ao palco para receber seu título. Com a voz embargada, disse: Hoje eu entendi que ensinar é plantar amor, mesmo quando o chão parece seco. Um dia ele floresce, e às vezes floresce de volta em forma de reencontro. A plateia se levantou mais uma vez, aplaudindo de pé. Naquele instante, o som das palmas parecia o bater de 1000 corações agradecendo a uma mulher que jamais desistiu de ser luz, mesmo nas noites mais escuras. E quando Helena desceu do palco, abraçada a Eduardo, Caio e Marta, ela olhou para o alto e murmurou baixinho: Obrigada, Deus, por me deixar ensinar até o fim. Os dias que seguiram a cerimônia foram de pura emoção. A imagem de Helena abraçando a irmã e recebendo o título de professora emérita se espalhou pelas redes sociais, telejornais e até pelos jornais impressos. Em poucos dias, a cidade inteira sabia quem era a mulher que havia emocionado uma universidade inteira, a faxineira que nunca deixou de ensinar na escola Monte Azul. Onde tudo havia começado, algo começou a mudar profundamente. As crianças, antes dispersas e desinteressadas, agora falavam com entusiasmo sobre a professora que varria o pátio. Nos desenhos, escreviam frases como: ser bom é ser corajoso, e a Dona Helena é nossa heroína. Os professores também mudaram. O que antes era rotina fria e apática transformou-se em um ambiente mais humano, mais leve. Eduardo percebeu
que os colegas, inspirados por Helena, voltaram a olhar seus alunos nos olhos, a ouvir suas histórias, a se importar de verdade. E ele próprio se sentia outro homem. Certa manhã, o diretor Augusto o chamou à sala dele. Eduardo, precisamos conversar sobre a Helena. O professor ficou tenso. Aconteceu algo? Aconteceu, sim, respondeu o diretor, sorrindo. Ela me procurou ontem e disse que quer deixar o cargo de faxineira. Eduardo arregalou os olhos. Mas por quê? Ela disse que quer voltar a ensinar, que sente que ainda tem muito a dar. E sabe o que mais? Continuou o diretor, com os olhos brilhando. A Universidade Estadual, onde ela recebeu o título, ofereceu a ela uma vaga no programa de formação de educadores. Vai treinar novos professores. Por um instante, Eduardo ficou em silêncio, absorvendo a notícia. Era o desfecho perfeito e o início de um novo capítulo na vida de uma mulher que nunca desistiu. Na semana seguinte, a escola organizou uma despedida para Helena. Nada de luxo, nada de formalidades. Apenas uma roda no pátio, com flores, bolo e muitas lágrimas. As crianças seguravam cartazes com frases feitas à mão. Te amamos, Dona Helena. Você nos ensinou mais que qualquer livro. Volta para visitar, por favor. Quando ela chegou, o pátio inteiro a recebeu com aplausos. Eduardo falou primeiro. Dona Helena, a senhora chegou aqui em silêncio, e esse silêncio mudou o som da nossa escola. A gente aprendeu que não é preciso dar aula para ensinar menos. Basta viver com o coração. Helena respirou fundo, emocionada. Eu vim para cá achando que tinha perdido tudo, e saio levando o que há de mais valioso. Pessoas, vocês me deram um novo começo. As crianças a abraçavam, uma por uma, como se não quisessem deixá-la ir. No fundo do pátio, o sol começava a se pôr, o mesmo sol que, meses antes, testemunhara o início dessa história. Agora, ele se despedia, tingindo o céu de dourado. Como se dissesse, ela venceu. Naquela noite, ao chegar em casa, Helena olhou para o espelho, viu as marcas do tempo, os fios brancos, mas também algo novo em seu olhar. Paz. Pela primeira vez em décadas, ela sentia que havia cumprido seu propósito. E sem perceber, sua história já começava a inspirar outras escolas, outras pessoas, outras vidas, porque o que é verdadeiro se espalha. Se você acredita que ainda existem pessoas boas, compartilhe essa história. A sua partilha pode levar esperança a alguém que está prestes a desistir. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue com a gente até o final. O último capítulo dessa história traz uma mensagem que vai tocar fundo o seu coração. Alguns meses haviam se passado desde a despedida na escola Monte Azul. A vida seguia seu curso, mas a presença de Helena ainda pairava sobre cada corredor, cada sala, cada lembrança. Os professores diziam que era como se ela ainda estivesse ali, em cada gesto de bondade, em cada olhar atento de quem aprendeu a enxergar o outro com mais empatia. Eduardo continuava dando aulas, mas agora com uma energia diferente. Havia deixado de ser apenas um educador. Tornara-se um multiplicador de esperança. Sempre que via um aluno desanimado, ele lembrava das palavras de Helena. Quando ninguém acreditar em você, continue acreditando, porque é aí que o milagre começa. Certa manhã, enquanto preparava uma aula sobre valores humanos, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem de Helena. Meu querido, hoje vou dar minha primeira aula na universidade. Pensei em você. Reze por mim. Ele sorriu e respondeu. Já estou orando, professora. O mundo
precisa te ouvir. Horas depois, a universidade estava em silêncio, aguardando o início da aula inaugural de Helena. Ela entrou na sala de aula devagar, com um caderno nas mãos e o mesmo olhar sereno de sempre. Diante dela, uma turma de jovens professores ansiosos, alguns nervosos, outros curiosos menos, mas todos atentos. Bom dia, meus queridos menos, começou ela, com voz calma. Eu não vim aqui para ensinar fórmulas nem teorias. Eu vim falar sobre algo que todo educador precisa entender antes de dar sua primeira aula: o valor de cada ser humano. Ela caminhou entre as fileiras, observando os rostos. A educação não começa no quadro, começa no coração. Antes de ensinar qualquer coisa, aprendam a enxergar o outro, porque só quem enxerga consegue transformar. O silêncio era absoluto. Alguns alunos já tinham lágrimas nos olhos. Helena continuou: eu limpei salas por muitos anos e descobri que, mesmo varrendo o chão, eu ainda podia ensinar, porque a lição mais importante da vida não vem do que a gente fala, mas do que a gente faz. Uma jovem levantou a mão. Professora, como a senhora conseguiu não desistir, mesmo quando perdeu tudo? Helena sorriu, emocionada, porque quem ensina de verdade nunca perde. A gente deixa pedaços de nós em cada aluno. E um dia, esses pedaços voltam menos às vezes em forma de gratidão, às vezes em forma de amor. A turma aplaudiu de pé. Eduardo, que assistia de longe, com os olhos marejados, soube naquele momento que Helena havia encontrado o seu lugar, não apenas como professora, mas como símbolo de tudo o que a educação representa: fé, amor e propósito. Naquela tarde, ela saiu da universidade e caminhou até uma praça. Próxima, sentou-se em um banco, olhou para o céu azul e sussurrou: obrigada, meu Deus. Eu achei que o tempo tivesse levado o meu valor, mas ele só estava me preparando para entender o que realmente importa. O vento balançou as árvores. Uma criança passou correndo com um livro nas mãos. Rindo alto, Helena sorriu. É isso, murmurou. O futuro está seguro. E com um coração em paz, ela se levantou e caminhou lentamente, deixando para trás não apenas um legado, mas uma certeza: ninguém é pequeno demais quando o amor é o que guia os passos. Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui contamos histórias que lembram o que o mundo anda esquecendo: que o amor, a bondade e a fé ainda transformam vidas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. E nunca se esqueça, os verdadeiros heróis estão nos lugares mais simples.